Olá pessoal, tudo bem? Então, gente, só notícias boas na dívida pública federal, que coisa interessante, que manchete mais atípica, não? Nós temos aqui, gente, nós vamos dar uma olhada também no detalhe, porque quem investe em título público está investindo na dívida pública federal. Isso é muito importante, ter a ciência exata disso, certo? Ter conhecimento disso, porque nós estamos realmente emprestando dinheiro para o Brasil, certo? E o Brasil está acima de correntes políticas, ideológicas, qualquer coisa do tipo, tá? Tanto que eu vou solicitar encarecidamente que não façam comentários de teor político na seção de comentários dos vídeos do canal, porque infelizmente nós teremos que apagar, tá? Então, pessoal, olha só, conforme aqui, ó, a redução das incertezas e a aprovação de uma PEC. O que foi essa PEC, gente? Essa PEC foi sobre a transferência de recursos que estavam no BNDES voltar para o Caixa do Tesouro, tá? Fizeram o Tesouro Nacional revisar para baixo a previsão do aumento da dívida pública neste ano. E aí você pode dizer assim, mas 5,5, 5,8, qual era a previsão anterior? 5,6 e 5,9 trilhões. Mas isso aí não é nada e tal. Só um pouquinho, vamos colocar a magnitude do tamanho da coisa. Essa previsão é 100 bilhões de reais menor. 100 bilhões de reais no intervalo, certo? Então, é sim muito, muito positivo, tá? Agora nós vamos olhar com mais detalhe o arquivo divulgado pela Secretaria do Tesouro, em que mostra detalhes muito importantes, certo? Que, assim, é vital a gente ter esse conhecimento, pessoal. É vital principalmente porque algumas pessoas dizem por aí que o Brasil está quebrado, não vou discutir o mérito disso, ou que vai dar calote, ou que não sei o que, etc, etc, etc. Mas nós tivemos, sim, dados muito positivos sobre a administração da dívida pública federal. Então, vamos aos dados. Eis a capinha do arquivo e aqui eu selecionei alguns gráficos e tabelas para a gente conversar a respeito. A primeira tabela é essa aqui, que mostra emissões e resgates. Ou seja, o que são emissões? Emissões é quando o Tesouro Nacional vai a mercado vendendo os títulos públicos sob a forma de leilão, que nós fazemos a cobertura no canal toda terça-feira, que muitos de vocês gostam dessa informação. E resgate é uma palavra usada tanto para resgate, porque não existe resgate antecipado, né, em termos de leilão. Eles fazem leilão de recompra, esse é o nome, e são muito poucos, raros. Então o resgate é o vencimento, tá? Eles usam essa palavra com esse sentido. Nós tivemos em abril, pessoal, abril era um dos grandes momentos de 2021, junto com janeiro, em que haveria o vencimento de muitos papéis, né? Em especial abril de 21, muitos dos prefixados emitidos de curto prazo entre 2019 e 2020, especialmente nos momentos críticos da pandemia, foram emitidos muitos desses papéis e eles venceram. Em janeiro já tinham vencido Tesouro Prefixado com juros 21, Selic, muitos Selics 21, Tesouro IGPM 21, tá? Que muito poucos ainda estão em circulação no mercado secundário. Para pessoa física, desde 2006 ele não é mais ofertado no Tesouro Direto. Tá? Então, o Tesouro IGPM é uma coisa que realmente está indo para o seu final. Né? O último que ainda tem, se não me engano, para 2031, está lá na tabelinha dos resgates no Tesouro Direto. E nesse mês de abril, houve um resgate de 340 bilhões versus uma emissão de 173 bilhões. Ou seja, o Tesouro ficou no negativo, aproximadamente 167 bilhões de reais. E isso é problema? Quanto que ficou no caixa? Vamos dar uma olhada, nós vamos ver isso aí, certo? Mas o que eu quero, primeira questão é mostrar para vocês é o seguinte: no ano passado, segundo semestre,
Eu vi várias lives de analistas financeiros, enfim, fazendo mil e uma caretas nas lives sobre se o Tesouro ia conseguir honrar esses compromissos. E não só honrou, como honrou muito bem e com o caixa maravilhoso, tá? Vocês vão ver isso aí ao longo da nossa do nosso resumo aqui. Então essa tabelinha aqui só para comprovar o que eu acabei de falar para vocês. Os resgates de prefixados foram aqueles com vencimento em abril de 2021, né, muito emitidos ao longo de 2020, em que nós monitorávamos muito ali a questão da Selic implícita, né, que por vários meses ficou muito baixinha ali na casa dos 2%. Bom, aqui é a evolução do estoque, pessoal. Então é uma coisa que também, dependendo do contexto que o pessoal dá por aí, é um termo mal usado, né? O estoque quer dizer simplesmente quanto que o Brasil deve, tá? Em dezembro de 2020 eram 5 trilhões de reais e 9 bilhões. Em março chegou a 5.242 e já voltou para 5 trilhões e 89 bilhões, certo? Então, assim, houve um ligeiro aumento, certo? Mostrando que, pelo contrário, o Brasil consegue emitir dívida, mas conseguiu diminuir o pico que estava em março. Então, é um dado positivo. Esse dado aqui eu acho muito importante, certo? Os indexadores da dívida. Então, gente, vejam que ela está bem equilibrada em termos de taxa flutuante, que é o Tesouro Selic, 35%, prefixados, que são os tesouros prefixados, 31%, índice de preços são os tesouros IPCAs, 27,7%. E câmbio, o que é câmbio? É a porção da dívida externa, certo? O Brasil precisa manter um certo grau de endividamento externo. Por quê? Porque essas taxas de juros que o Brasil emite no exterior, que são pagas em dólar, servem muito de baliza para o longo prazo em empresas no Brasil também quando vão obter empréstimos no exterior. Então, gente, olha só, aqui houve uma ligeira modificação com relação ao ano passado, eu não tenho o dado anterior, mas é o seguinte, o que aumentou? Aumentou um pouquinho a margem de taxa flutuante, ou seja, o Tesouro Nacional tem a intenção de vender um pouquinho mais de Tesouro Selic, certo? Isso foi deixado bem claro, certo? E a gente vê nesse aumento, se não me engano, aumentou 1 a 2% essa margem aqui da taxa flutuante e caiu um pouquinho dos prefixados. O índice de preços ficou basicamente na mesma. Sobre os vencimentos curtos da dívida, ou seja, aquela parte que vence em até 12 meses, estava em 27%, agora 24,5% da dívida vence em um ano. Então, ou seja, se o Tesouro Nacional consegue reduzir a posição que vence em até 12 meses, significa que ele está conseguindo jogar para mais adiante isso aí, certo? Então, o Tesouro está tendo sucesso em alongar suave e gradualmente o vencimento da dívida pública. Isso também é muito positivo. E nós temos aqui a tabelinha da margem de total da dívida que pode ficar em até 12 meses, de 22% a 27% da dívida. Então esse aqui é um outro indicador que apresentou uma boa melhora também de 2020 para cá. Aqui o prazo médio da dívida, pessoal. Antes da pandemia, esse prazo médio girava em 4,2 anos. Dezembro de 2020, 3 anos e meio. E gradualmente está conseguindo, o Tesouro Nacional está conseguindo a 3,6, quase 3,8 agora em abril, está conseguindo esticar um pouquinho o prazo. Chamo a atenção de vocês que acompanham a nossa série de terça-feira em que eu comento o resultado dos leilões, nós estamos vendo ali muito Tesouro IPCA sendo vendido, muita NTNB, né? E os prazos assim para 2030, 2055, com uma venda bem interessante. Então isso tudo contribui para restabelecer o normal, certo? E o Brasil conseguir chegar ao nível que estava antes do atual problema mundial de saúde.
Bom, aqui é outro dado muito importante, que é o custo médio do estoque. Vejam que de dezembro para cá, o custo das LFTs emitidas está sensivelmente diminuindo, acompanha a taxa percentual anual de 2,78 para 2,17, na média dos prefixados de 7,20 para 6,14. E olhem o detalhe, pessoal, muito interessante, que explica também o apetite maior dos investidores institucionais por NTNB, Tesouro IPCA, que é uma coisa que está deixando a gente bastante satisfeito, assim, porque é um papel muito bom para a pessoa física, que a NTNB, Tesouro IPCA, de tá aumentando o custo, ou seja, está dando mais retorno para o investidor, olha aqui, ó, de 10 para 12% ao ano, certo? Então isso aqui, se por um lado é um custo para a dívida, a gente também tem que analisar os dados pensando no investidor, porque nós somos também investidores da dívida pública federal, não é? Afinal de contas, quem gosta do Tesouro Direto investe nisso. Então, qual papel, qual tipo de papel que está aumentando a remuneração? Tesouro IPCA, gente. Tesouro IPCA. Então, muda o tipo principal ou com juros? Não, não muda, certo? O que muda é o objetivo da pessoa, certo? Se a pessoa quer acumular capital e postergar o imposto de renda para o final do vencimento do papel, Tesouro IPCA principal. Se ela quer receber os juros e ou gastar ou reaplicar os juros, Tesouro IPCA com juros, certo? O único inconveniente é que tem o imposto de renda dos juros recebidos, certo? Todos os tipos de Tesouro IPCA, são só dois, se um dia inventarem mais, entram na categoria de NTNB. Então são super adequados para esses objetivos e são os papéis que estão dando mais custo para o Tesouro, mas por outro lado é um retorno maior para os investidores. Está aqui comprovado. E aqui, pessoal, a reserva de liquidez, tá? Esse gráfico eu acho dos mais importantes, dos mais fundamentais da gente acompanhar, certo? Porque isso aqui derruba vários argumentos falaciosos que dizem por aí, tá? Entre eles, o principal é o do calote, né? Esse gráfico aqui, ele desmonta esse argumento, certo? Outro argumento que esse gráfico desmonta é aquele assim, mas o Tesouro Direto não tem fundo garantidor de crédito. Só que, detalhe, o fundo garantidor de crédito é baseado muito em Selic e operação compromissada de curto prazo, né? Que são aqueles papéis emitidos pelo Banco Central em trocas aí com o mercado financeiro, que correspondem mais ou menos à taxa Selic. Então, gente, o tamanho do FGC é em torno de 70 bilhões de reais. E aqui a reserva de liquidez é assim, ó, é dinheiro em caixa, é o caixa do Tesouro Nacional, certo? Então, esse caixa ele já é suficiente para honrar todos os compromissos deste ano, certo? E veja que a magnitude chegou em março desse ano, pessoal, a estar superior a 1 trilhão de reais, certo? E o menor valor que nós temos aqui na série é de 496 bilhões, mesmo assim, 7, 8 vezes maior que o FGC, certo? Que foi em julho de 2020 e atualmente está aí em mais de 900 bilhões de reais. Olha, pessoal, assim, não vou me estender muito, eu acho que esses dados são muito motivadores para quem investe no Tesouro Direto, para quem investe em título público. A gente vê que a equipe que está lá administrando, isso eu sempre falo no canal e sempre levo dislike. O problema parece que o YouTube vai cortar os dislikes, não sei, né? Os caras aí que fazem vídeo sobre os canais no YouTube estão dizendo que é a ideia do YouTube tirar os dislikes. Aí eu fico pensando, pô, coitado dos meus haters, né? Eles precisam dar o dislike. Então, assim, o que dá muito dislike, assim, é eu dizer que a equipe lá do Tesouro Nacional é muito boa, certo? E está gerindo muito bem a dívida, está fazendo o dever de casa. Agora é hora justamente de alongar o prazo, né, de repente melhorar ali o índice de 12 meses, tentar diminuir o máximo possível, certo? Não aumentar a dívida em dólar, não fazer nada disso, continuar lá nos indicadores que sempre usa. A ideia deles é aumentar um pouco o estoque de Tesouro Selic, certo? Mas isso eu até posso concordar que o mercado não está comprando muito, certo? E assim, pessoal,
não tem o que ter receio, tá? Não tem que ter receio. Com uma reserva de liquidez dessas, não tem sequer a menor possibilidade de calote, certo? Tá tudo tranquilo, tudo honrado. O Tesouro Nacional consegue rolar a dívida com tranquilidade. A gente viu ali que o custo até não está aumentando na maioria dos indicadores, só nas NTNBs, por isso também que os institucionais estão comprando bastante, acho que fica a dica para nós. E é isso, minha gente. Estou muito satisfeito de trazer esses dados para vocês. Quero agradecer a audiência, muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos. Até a próxima.